Se você já pesquisou como trabalhar com dados, provavelmente você ficou mais confuso do que entrou. Analista, engenheiro, engenheiro de IA, cientista de dados, parece tudo a mesma coisa, mas olha, não é não. Hoje eu vou te explicar a diferença sobre cada uma dessas posições e principalmente o que cada uma faz. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caio Serpa, sou analista de dados sênior, sou recifense, sou também um dos fundadores da DSE, a maior comunidade de dados que a gente está montando aqui em Recife, e quem sabe do mundo inteiro. E nesse canal eu pretendo trazer um pouco sobre a área de dados, sobre o dia a dia, meu lifestyle, o que eu faço. E não pretendo trazer conteúdo somente teórico, tá? Nem as coisas com enrolação. Pretendo trazer na prática o que as empresas estão buscando, procurando, análise de negócios, análise de tendências para você que quer entrar aí na área de dados, de tecnologia. Então, se você não me segue, se inscreve. Caso você já me siga, seja bem-vindo. E é isso aí, tamo junto. Nesse vídeo eu vou trazer o papel de 3 posições na área de dados. Bora falar as mais famosas, tá? Cientista de dados, o analista de dados e o engenheiro de dados. Antes da gente entrar em cada perfil do que eu vou falar, a gente precisa entender uma coisa. Esses perfis não são concorrentes um do outro, tá? Eles, na verdade, se complementam, eles se completam. São parte do mesmo time e fazendo parte também do mesmo processo. Vamos analisar como se fosse um time de futebol. A gente tem um atacante, um goleiro, um meio-campo, então cada um tem seu papel fundamental durante uma esteira de dados, durante esse processo de tratamento de dados. Então, sabendo disso, bora lá conhecer um pouco sobre cada posição. Analista de dados. O analista de dados é aquele cara que vai pegar os dados, vai pegar eles e transformar em informação. Geralmente, ele vai trabalhar muito olhando para o passado. Como assim? Já aconteceu o evento, então ele vai pegar os dados e vai tentar entender, tá, ó, aconteceu, o que aconteceu e por quê. Essas perguntas, elas são muito importantes para que venha trazer conhecimento de negócio para os tomadores de decisão. Então, geralmente, essa posição com análise de dados, ela está muito ligada a posições com gestores, com gestão, tá? Então, geralmente, você vai ver um analista de dados trabalhando em uma gerência, um analista de dados talvez não só tecnológico, mas administrativo, porque é necessário olhar o que já aconteceu para tentar entender os padrões e, a partir disso, as empresas tomarem decisões sobre algo que vai ocorrer no futuro. Na prática, a gente vê muito analista de dados trabalhando com ferramentas como Excel, Power BI, Google Sheets, Looker Studio e, por vezes, até Python. Então, perceba, o analista de dados, um pouco do seu papel é trabalhar na manipulação dessas informações, trabalhar construindo informações para que ele venha a criar seus relatórios. Então, exemplo prático seria: vamos pensar naquele gestor que toda segunda-feira ele te pede um relatório ou vai analisar o dashboard sobre como é que foi a performance da semana nas vendas. Esse papel de construir esse reporting, esse dashboard, é do analista de dados, que vai estar junto a ele trabalhando nas informações que já ocorreram para criar aquela tipo de informação gerencial que precisa ser tomada. Pensa nele como um tradutor. Esse é basicamente o papel de um analista de dados. Ele vai pegar lá um monte de informação, um monte de dados, um monte de coisas que a gente não entende, e ele vai traduzir isso em negócios, vai traduzir isso em métricas, em indicadores, para que os tomadores de decisões, seja o teu gestor, seja você mesmo, os diretores da empresa, eles consigam tomar o que precisa ser feito, né? Consigam escolher qual decisão tomar a partir do que você criou. Em relação ao mercado de trabalho, a jornada como analista de dados, ela costuma ser a jornada mais simples, porque ela não te requer um grau grande de conhecimento técnico e também as empresas necessitam mais, seja empresa de pequeno porte, médio porte, de analista de dados para traduzir aquelas informações. Foi esse o caminho que eu tomei inicialmente para poder começar na jornada de dados e também que eu indico às pessoas começarem porque a partir do momento que você vira um analista de dados, é mais fácil você conseguir entender um pouco sobre as outras áreas. Às vezes, o analista de dados também vai tratar de processos de engenharia, às vezes necessita cuidar de um pipeline ou até dar sugestões, e também, por vezes, você pode até, se tiver sorte, acabar tendo acompanhamento de um cientista de dados, e como ocorreu comigo em experiências anteriores.
Agora a gente vai falar de quem trabalha no bastidor, tá? Se você não é um cara que gosta de estar em contato com o gestor, contato com o cliente, talvez a posição de engenheiro de dados seja para você. O que acontece? O analista de dados ele vai conversar muito, mas o engenheiro de dados é aquele cara que gosta de ser metódico, tá bom? Ele vai tratar dos pipelines de dados, garantir que esses dados estejam confiáveis, estejam da maneira certa para que sejam consumidos pelo analista e pelo cientista de dados. Na prática, um dos papéis mais fundamentais do engenheiro de dados é criar pipelines, que nada mais é do que fluxo de atividades, automações de tarefas, de tratamento de dados. Então, nada de ficar apagando o dado na mão, nada de ficar corrigindo o dado na mão. O papel dele vai ser basicamente orquestrar tudo para que o sistema faça por si mesmo, para que esses dados eles fiquem organizados da maneira correta. Por vezes, ele vai trabalhar muitas vezes com um banco de dados, gerenciando bastante informação. Então, cara, é necessário demais ser metódico. Algumas ferramentas que eles trabalham são SQL, Python, PySpark. Geralmente estão muito conectados com tecnologias de cloud, como a AWS, Azure, Google, o GCP, né, Google Cloud Platform, entre outros. Então, olha, o engenheiro de dados geralmente é um cara mais técnico. Se você for cabeção, vai por esse caminho. Então, se a gente fosse aqui fazer uma analogia para que vocês entendessem de maneira simples, se os dados fossem água, o analista seria quem bebe, mas o engenheiro é quem constrói o encanamento. Então, sem engenharia, a água não chega. Um problema real que o engenheiro geralmente cuida, né, nas empresas é basicamente o seguinte: nas empresas geralmente tem a planilha A, planilha do Caio, planilha do Gabriel, os dados vêm do sistema, os dados vêm do SAP, os dados vão vir da nuvem, e o papel do engenheiro de dados é conectar tudo isso, fazer com que esses dados sejam legíveis, no sentido que fazer com que as informações entrem de maneira correta, que a empresa tenha dados confiáveis, para que essa informação seja consumida de uma maneira certa, tá? Para que tanto o Caio, quanto o Gabriel, quanto a Ana vejam as informações da maneira real, vamos chamar assim, que deve ser, tá? Sem alterações. E agora, a gente chegou no terceiro perfil desse vídeo, que seria o cientista de dados. Então, se o analista ele olha para o passado, olha para o presente, o cientista de dados é aquele cara que vai tentar prever. O papel dele, basicamente, é olhar para o futuro. Então, a gente vai tentar entender o que vai acontecer. A pergunta dele é: qual a probabilidade disso acontecer? Um exemplo: qual a probabilidade de chover? Ou qual a probabilidade de Caio comprar um livro novo? Isso é um bom exemplo. Produção aqui ajudando. E, basicamente, o papel dele no mercado vai ser esse, tá? Ele vai estar atuando lá com tecnologias como PySpark para grandes volumes de dados, o que a gente chama de Big Data. Vai estar atuando também com tecnologias de cloud, só no sentido das conexões. Vai estar atuando com Python, porque provavelmente vai ser a principal ferramenta, a linguagem que ele vai utilizar para que ele construa os modelos de machine learning. Esses modelos, eles podem ser tanto de classificação, então se é fraude ou não, se vai chover ou não, quanto também modelos de regressão, entre outros, tá? Então, dentro dessa área de ciência de dados, é uma área muito vasta. A gente tem os cientistas de dados mais clássicos, que são mais voltados para a estatística, como também uma nova categoria que ainda está surgindo, que não é nova, é bastante antiga, que é a galera que tenta simular o comportamento do corpo humano, por exemplo, o NLP, onde vai tentar analisar texto, analisar fala, analisar até a questão visual, para poder criar os sistemas. Então, o que você vê hoje do reconhecimento facial, essas coisas, provavelmente, 90% de certeza, foi um cientista de dados que fez. Então, se você gostaria de se tornar um cientista de dados, a minha dica é: fundamente-se, principalmente no básico. Então, tente ter uma fundamentação muito forte em análise de dados, para poder entender como é que esses dados vão estar dispersos, para entender como é que os dados vão se comportar no teu modelo, para que você consiga criar novas variáveis a partir desses dados.
Essa área também é necessário que você tenha uma fundamentação matemática e estatística, porque praticamente teu dia a dia vai ser criar modelo, tentar prever algo, e sem matemática e estatística não dá para fazer isso. E claro, um perfil curioso. Nada mais é do que você testar, verificar qual variável, qual situação vai fazer com que o teu modelo ele performe mais. Então, cara, é uma área que eu curto bastante, uma área bem experimental, e a área que eu estou tentando me especializar com os meus estudos acadêmicos. Lógico, tu não precisa ser um PhD para tu virar cientista de dados, mas essa área vai te requerer muito esforço no sentido intelectual, de você estar estudando, estar se aperfeiçoando e estar aprendendo bastante conteúdo. Então, para a gente resumir aqui tudo que eu falei, o analista de dados é aquele cara que vai olhar o que aconteceu. No seu dia a dia, ele vai trabalhar com possivelmente Python, SQL, Excel, Power BI. É aquele cara que vai entregar relatórios e vai estar muito ligado ao cliente, tendo que fazer reuniões, conversar, explicar resultados, indicadores, sugerir novas métricas. Esse vai ser um pouco do dia a dia dele. O engenheiro de dados é aquele cara que vai possivelmente criar os pipelines de dados, os fluxos de dados, para que os dados cheguem até a análise ou até a ciência de dados, o cientista, de uma maneira correta, para que esses dados sejam confiáveis e passem a ser consumidos da maneira certa. Possivelmente você vai trabalhar com Python, Cloud, criando pipelines de dados, ou por Apache Flow, outra ferramenta, enfim, esse vai ser o teu papel como engenheiro de dados. Já o cientista, você vai olhar para o futuro. Então, o teu papel no dia a dia vai ser prever. Geralmente, o cientista, pessoal, ele também está muito ligado a negócios. Então, vai precisar entrar em contato com o cliente, entender as necessidades, tratar esses dados, entender do cliente quais seriam as variáveis mais importantes. E, a partir disso, você vai tentar criar um modelo de previsão que vai atender a necessidade dele, seja o aumento de vendas, seja controle de evasão, seja classificação de fraude, e por aí vai. Teu dia a dia vai ser basicamente Python. Algumas empresas, elas pedem outras linguagens, como C++, Java, mas não é tão comum, tá bom? E você vai ser basicamente o cara que vai prever, tá bom? Se você acertar, cara, muito bom. Mas se errar, faz parte do processo também. Não gostou não, foi? Eita, meu Deus. Como reclama. Como reclama. Como reclama esse peta. Vou fazer contigo. Mas sai lá no Vou fazer contigo. mascote, gente. Uma peta. Sempre acreditem. Então, como você pode perceber, esses perfis são diferentes. Eles, por vezes, se complementam, tá? Utilizando ferramentas diferentes, mas a depender da empresa, os três podem ser um só. Eu já tive experiências profissionais que eu precisei ser os três em um só. Então, você percebe que é necessário sim, tá? E eu vou utilizar aqui como minha vivência pessoal, que você tenha um pouco de conhecimento em todas as áreas. Por vezes, teu papel como analista de dados, sabendo engenharia, você consegue ter facilidades no teu desenvolvimento, você consegue entender melhor como é que esse dado vai estar disposto, você consegue entender melhor como é que você precisa consumir essa informação. De certo é que, na verdade, não existe atalho para nenhuma das áreas. Todas vão te exigir conhecimento, vão te exigir esforço, e tudo depende do teu ponto de partida. Então, abraça uma área, tenta aprender o que você necessita, pelo menos para começar nela, até para você entender se você vai gostar de fato dessa área, e boa sorte, vai dar certo. Então é isso, você aprendeu um pouco sobre essas três áreas e talvez até qual área de dados vai fazer mais sentido para você. Se você quer entender um pouco mais sobre a área de dados, até sobre como fazer projetos, se inscreve aqui, que eu pretendo trazer no futuro novas visões e também conteúdo mais técnico, análises, projetos, para que você, de fato, seja uma pessoa especializada em dados.